Então voltemos pro choque agora. E aí você se formou e foi... Então... Sua primeira lotação, então, foi no choque. Eles determinaram, né? Acharam interessante e foi legal. Pegar todos os 19 civis, né? E lotaram no choque, batalhão de choque na época. E chegamos no batalhão, né? Sempre o pessoal olhando, né, de uma forma diferente. Pô, na minha turma o mais novo tinha 19 anos. Quer dizer, já sargento não era uma coisa normal na polícia. Os sargentos, eles eram, né, mais cascudo. O cara tinha que passar para cabo, para soldado. E aí a gente chegou lá no alojamento com as atitudes, né, de jovens, né, ouvindo músicas, né? Então teve aquele receio um pouquinho, mas logo a coisa foi quebrada, porque a galera estava bem preparada, todo mundo vocacionado, a maioria era vocacionado até hoje. Tanto é que todos tiveram uma carreira brilhante, alguns saíram para ser policial civil, policial federal. E os que ficaram foram até oficialato, saíram capitães, saíram major, inclusive. Então a gente chegou lá no choque, fizemos um estágio em cada sessão e começamos a trabalhar lá no choque. Nossa atividade lá era basicamente trabalhar na força de choque, né? Naquela época o choque ele trabalhava diferente do que é hoje. Então a gente fazia composições de força de choque para atuar em controle de distúrbio, havia sempre treinamentos, né? A gente fazia também um trabalho interessante que era a escolta de presos para Ilha Grande. A gente pegava os presos, né, do Lemos de Brito, né, aqueles que eram determinados a cumprir a pena na Ilha Grande, a gente pegava, fazia a escolta até Mangaratiba, colocava eles dentro da barca e voltava. Fazíamos algumas escoltas também de alguns presos e era esse o nosso trabalho lá. Ficamos ali. Você teve uma experiência no controle de distúrbio. Parece que em 1986 teve um quebra-quebra por conta de um aumento de passagem, se eu não me engano. Como é que foi isso na época? O centro da cidade virou um caos, né? Foi anunciado um aumento de passagem e foi um quebra-quebra generalizado, um incêndio em ônibus, né? E a gente participou dessa manifestação. E realmente foi complicado, usando orgás, usando munições to fly, e tinha também o pessoal dos prédios jogando água, jogando garrafas d'água. Quer dizer, foi bem divulgado na época. Foi uma experiência também bastante complicada, né? Por conta da possibilidade de tantos de sermos, né, feridos de alguma forma, como também a gente acabando ferir algumas pessoas que a gente sabia que eram, embora tinha os baderneiros no meio, né? Mas a grande maioria ali eram trabalhadores. Então foi uma experiência meio complicada pra gente ali naquele momento ali. Isso foi em 86, né? 86, você lembra se naquela época, como é que era o comportamento da informação, como é que a informação chegava naquela época? O comportamento da imprensa. Eles apoiaram a ação da polícia para conter os baderneiros, ou eles, na verdade, também metiam pau na polícia desde aquela época? Ou tinha uma apoio maior? Sempre teve, né, o pau comendo em cima da gente, não teve jeito. As cenas que apareciam, violento. As cenas que apareciam, né, nos telejornais era justamente o policial atirando, o policial tendo que abordar de forma mais rígida, né, o transeunte. Mas estava nítido ali que o problema era no tumulto, né, em si. Tem uma cena, acho que desse período, que é justamente o cara caindo e tem um policial militar segurando o cacete. A imagem flagra um momento que o cara vai cair. Não dá pra saber se o cara tropeçou enquanto corria, se o policial empurrou ele, se ele empurrou o policial e saiu correndo. Mas foi essa imagem que a imprensa já usava. Era uma câmera só, né? Era só a câmera deles. É só deles. Mas não tinha celular, não tinha celular, tinha câmera de circuito, tinha nada, né? Era outro momento, né? Mas sempre teve esse lado aí, né? Que a gente sempre... distúrbio de torcida organizada, essas coisas, participou de tudo. Nessa parte eu trabalhei mais na época quando eu estava até no BOP, até mesmo já na Polícia Civil. O choque não cheguei a trabalhar em eventos de jogos, não, no choque, entendeu? Nessa época, doutor, já tinha aquela expertise de como hoje, por exemplo, já trouxe alguns policiais que passaram pelo choque. Então hoje existe uma ciência do controle de distúrbio, né? Dos caras conseguirem ter a capacidade de identificar aquele foco ali no caso, o responsável, né, por estar incitando a multidão, eles conseguem identificar, pega aquele cara ali, você já consegue enfraquecer a multidão e tal. Você já tinha essa sacação ou era, meu irmão,
Não, tinha Lambada técnica. aí. Não, tinha técnica. A gente tinha uns equipamentos, né? Tinha o caminhão que jogava água, tinha uso de não letais, né? De granadas, de efeito moral, gás. E sempre existia, assim, a equipe da P2 que costumava fazer essa parte aí durante né, o controle. Para tentar identificar, entendeu? E aí sempre teve isso. É uma situação complicada, né, cara? Porque, pô, é um bando de gente. Tem os baderneiros, mas tem os curiosos. Você acaba, né, tendo que ter um certo cuidado, né?